Boa noite. Dorival, assim, em relação ao Flamengo, hoje todo mundo sabe da qualidade do Galo, tem um dos melhores times do país, mas o Flamengo hoje teve muitos erros técnicos, né? Acho que até o Arrascaeta, que talvez seja a liderança técnica do Flamengo, teve um jogo muito abaixo da média. O que você atribui a essa atuação tão abaixo da média do Flamengo? O Flamengo dominado durante a partida toda, praticamente. Teve aquela reação ali com o Arrascaeta, com o Andrés Pereira no início do jogo, mas a verdade é que o Galo sempre teve no campo do Flamengo. O que você atribui a essa queda para essa partida em relação ao último jogo? Olha, às vezes as explicações elas não têm fundamento, porque a tendência, né, por aquilo que foi realizado no jogo anterior, é que houvesse um crescimento da equipe. É natural que todos nós esperássemos por um momento como esse, e imaginando que para um clássico como o de hoje, nós realmente tivéssemos uma atuação superior já àquilo que aconteceu no meio de semana. Caminhos nós temos, agora nós temos que trabalhar para que isso aconteça. E chegamos a uma condição em que daqui a pouco o time consiga fazer essas movimentações necessárias para que as coisas fluam de uma maneira um pouco mais naturais. Nós tivemos muito pouco jogo entre linhas hoje, e com isso nós fizemos com que o Atlético se sentisse de uma forma bem confortável. Pouco agredimos e, em razão disso, nós tivemos muitas dificuldades de uma chegada maior. Dorival, boa noite. Aqui à tua esquerda. Você acabou de chegar, obviamente, são 3 jogos só, mas a campanha do Flamengo fora de casa ela é muito ruim. O Flamengo tem sido presa fácil quando joga longe do Maracanã, foram só 2 pontos. Por que você acha que o Flamengo fora de casa não está conseguindo minimamente igualar o que às vezes faz no Maracanã? É difícil, às vezes, uma avaliação, você não estando, né? Agora sim, mas o que eu acredito, Eric, é que nós temos que trabalhar ainda mais para que atinjamos aquilo que nós desejamos. Não tem outro caminho. A minha chegada aqui já é o 3º jogo, né? E nós fizemos apenas 5 períodos de treinamento. Então, não que isso aí justifique, tá? Mas é natural que mudemos algumas coisas e para que tudo isso fixe na cabeça de cada um ali, às vezes é um pouco difícil. Você tem que trabalhar com repetições, trabalhar com volume de treinamento, e isso não é muito favorável nesse período que nós estamos, já que o volume você dificilmente vai conseguir encaixar nos trabalhos. Nós teremos que ter tranquilidade para que encontremos o melhor caminho. Eu acho que tivemos algumas coisas positivas hoje, bem diferentes do jogo do Inter, bem diferentes do jogo do Cuiabá, mas nós temos que encontrar um caminho e uma regularidade. Nós não podemos nos mantermos nessa condição, né, de oscilarmos demais numa competição tão importante como é o brasileiro, tão difícil e complicado. Dorival, aqui. Você falou sobre os caminhos que o Flamengo tem para evoluir, mas são apenas 2 dias aí até um novo encontro contra o Atlético Mineiro, um mata-mata. Como trabalhar nesse curto período para que o time se apresente melhor aqui no Mineirão? O principal é mostrarmos aquilo que fizemos de errado, buscarmos as correções no período em que teremos de treinamento, que será apenas um. E depois disso, naturalmente, a execução em campo. Nós precisamos mudar e todos nós sabemos disso. Agora, não podemos aqui só lamentarmos, nós temos que buscar soluções para que 2 dias após nós tenhamos aí uma partida bem diferente daquilo que fizemos hoje. Dorival, aqui, ainda em cima desse próximo duelo contra esse mesmo adversário, e você acabou de falar que é apenas um dia, um treinamento basicamente, né, que o Flamengo vai ter para poder se ajustar, mas como ajustar também a parte psicológica, porque a chave muda, né? E é uma competição muito mais nervosa, uma competição mata-mata que vai acontecer esse primeiro confronto novamente contra o Galo. Nesse sentido, como é que você está pensando que vai ser a preparação do Flamengo também? Olha, é uma mudança de chave realmente, é um outro tipo de competição, uma partida com 180 minutos. Nós temos que ter a postura que sempre apresentamos e que o torcedor conhece. Eu sei que às vezes demora um pouquinho para se atingir,
é um processo, a equipe ainda vinha oscilante em muitos momentos, mas nós temos que acelerar. E só com trabalho encontraremos uma outra condição. Do contrário, muito difícil. E vamos trabalhar para que isso aconteça. Boa noite, Dorival. Cidão Marinho da Litoral News. Queria que você falasse um pouco sobre a ausência do Bruno Henrique. É um jogador muito importante para o Flamengo nas últimas temporadas. E o porquê da opção pelo Vitinho, já que nas últimas partidas, principalmente contra o Cuiabá, ele errou praticamente tudo que buscou e hoje, mais uma vez, não teve uma boa execução em campo. Olha, a falta do Bruno, não temos nem o que falar. É uma pena o que aconteceu. O Bruno é um jogador importante em todos os aspectos. É um jogador que puxa a nossa velocidade, que ajuda defensivamente com bolas aéreas, ofensivamente, então nem se fale. É um jogador que conheço muito bem, porque foi muito importante para a equipe do Santos quando eu o dirigia, e ainda mais para a equipe do Flamengo nesses últimos anos. Fará, sim, muita falta. O jogador, a gente às vezes tem uma definição de um atleta e as pessoas não acreditam que o jogador ele possa se recuperar. E o treinador não pode desistir de um atleta nunca, jamais. Não acho que o Vitinho fez essa partida onde errou tudo, não. Ele fez ótimos passes, ele fez jogadas de infiltração, ele teve coisas boas também no último jogo. E é um profissional do Flamengo. E em razão disso, seria sempre e será sempre respeitado. Às vezes o que o atleta precisa é um pouco de confiança para que ele consiga atingir a sua melhor condição. E cabe ao treinador também acreditar que isso possa acontecer, de repente demorando 1, 2, às vezes 3, às vezes 5 rodadas, mas é um atleta que nós não podemos assim acharmos que o temos perdido, que o deixaremos pelo meio do caminho. Não, muito pelo contrário, eu confio muito. Tive um momento aqui com o Vitinho, talvez tenha sido um ótimo momento dele, um dos melhores momentos na ocasião, em 2018, e por que não? Por que ele não pode voltar a atuar da forma como aconteceu? É questão de tempo, darmos um time aí para que exista uma recuperação do próprio atleta.